Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar genética e os estudos que Mendel fez com as ervilhas. Assista aí. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta e na aula de hoje a gente vai falar sobre a genética. A genética ela estuda a hereditariedade, ou seja, a transmissão das características que nós recebemos dos nossos ancestrais e que nós transmitimos para os nossos descendentes. Então, essas características, como cor do olho, cor do cabelo, a estatura, se a pessoa é alta ou se é baixa, o tipo do cabelo, se é liso, se é crespo, o lóbulo da orelha, se é colado ou se é solto, entre todas as outras características. Além disso, doenças também. Então, tipos de diabetes são transmitidos através dos genes e o câncer a gente sabe que tem que ter uma predisposição genética. Então, eu representei aqui nos macaquinhos, ó, o macaco pai, passando o DNA para o macaco filho. Claro que a gente sabe que não ocorre dessa forma, a transmissão do DNA, ela tem que ser através dos gametas, então espermatozoide e óvulo, coloquei aqui numa relaçãozinha amorosa. A união do núcleo do óvulo com o espermatozoide produz o ovo ou o zigoto. Dentro desse núcleo dessa célula ovo vai ter o DNA com os cromossomos que contém toda a informação genética através dos alelos, né? Então, os cromossomos, nós da espécie humana temos 23 pares de cromossomos. Os 22 pares iniciais são cromossomos autossomos e o par final é o par sexual, par de cromossomo sexual. Quando é XX é do sexo feminino e quando é XY é do sexo masculino. Então, mais para frente, depois que estudar todas as leis de Mendel, nós vamos estudar os cromossomos. E aí a gente vai aprender que número a mais ou número a menos ou falha em uma das cromátides pode gerar síndromes ou anomalias genéticas. Então, os cromossomos eles sempre vêm aos pares, ditos homólogos, cromossomos homólogos, porque uma característica vem do pai e uma vem da mãe. Se aumentar o número ou diminuir o número dentro desse mesmo par, gera síndromes, anomalias genéticas. Então, na genética, o primeiro pesquisador a ter êxito no estudo, né, trabalhar com método científico, levantando uma hipótese, chegando ao resultado, esse pesquisador é o Gregor Johann Mendel, ou Gregor Mendel. Ele, filho de um jardineiro e de uma dona de casa, ele foi viver em um mosteiro e lá ele começou a realizar o seu trabalho. Então, ele cultivou diversas leguminosas até chegar nas ervilhas e perceber que as ervilhas da espécie Pisum sativum, elas são fantásticas para trabalhar método científico, né? Trabalhar com método científico. Aí a ervilha se questionando ali, né? Por que eu? Por que ele escolheu essa vagem, né? Por que ele escolheu as ervilhas para o seu trabalho? Então eu vou responder para a ervilhinha ali. Então essas ervilhas têm diversas vantagens. Primeiro que eles têm as características bem definidas, né? Os caracteres você consegue a olho nu visualizar bem. Então, se a ervilha é amarela, se a ervilha é verde, se a planta é alta, se a planta é baixa, se a vagem é lisa ou é rugosa. Então, são características facilmente visualizadas. Segunda característica importante é que elas têm ciclo vital curto, então não são plantas sazonais. Num curto período de tempo, você tem várias gerações de ervilhas. São plantas dioicas e plantas que realizam autofecundação. Então, por isso que ele escolheu esse material aqui para realizar o seu estudo. Então, dentre as características que eu falei, eu coloquei como exemplo aqui cor da ervilha. Então, na geração parental, ele pegou ervilhas puras amarela e cruzou com ervilhas puras verdes. Aqui onde está laranja, entendam como amarelo, tá? Ele fez esse cruzamento e numa primeira filiação, na geração F1, ele obteve todas as ervilhas amarelas e heterozigotas, né? Cruzando então pura azão com pura azinho, todas nasceram azão. E aí eu representei esse segundo cruzamento aqui para vocês, ó. Então ele fez o que em F1? Ele fez o que a gente chama de autofecundação. Ele cruzou o material que ele já tinha, azinho, com outro material igual azinho. E obteve esse resultado. Então, 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde, proporção de 3 para 1. O que a gente observa aqui analisando esse primeiro estudo de Mendel?
a gente observa que as características elas pulam gerações. Então, aqui ele tinha ervilha amarela, aquele tinha ervilha amarela e aquele tinha ervilha amarela. Mas a verde não apareceu em F1 e voltou a aparecer somente em F2. Então, as características genéticas, elas pulam gerações. Por exemplo, você tem olho azul. Os seus pais não têm olho azul, mas os seus avós têm olho azul. Então, essa característica pulou uma geração e apareceu, então, em vocês. Aqui embaixo, então, eu representei as plantas das ervilhas, né? O pé da ervilha, com as várias características que ele analisou. Então, ele analisou se as flores eram axial ou se elas eram terminais, se a vagem era lisa ou era rugosa, se a flor era púrpura ou era branca, se a ervilha era lisa ou rugosa, ou verde ou amarelo, e assim por diante. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Foi uma complementação de aula, a gente já tinha iniciado esse assunto em sala. Se cuidem, qualquer coisa é só perguntar através do Google Classroom. Tchau, pessoal!